Em 2011, o ano letivo na Guiné-Bissau inicia em outubro, dependendo do local. Na capital, às vezes, no final de setembro, inicia o ano letivo e termina em junho ou julho. E aí, para mim, que eu iniciei com uma turma de segunda classe, ninguém sabia ler, tinha alguns que nem conheciam as letras. E à tarde eu dava aula para quinta e sexta classe e não conhecia direito a. Não conhecia nada, durante um ano eu nem me comunicava, uma saudação, porque como eu morava dentro de um seminário de internato, então os alunos que estavam lá, eles queriam aprimorar o português dele e eu queria aprender o crioulo. Então quando eu tentava falar alguma coisa em crioulo, eles vinham com português, como o português era confortável para mim, então fui ficando só falando português, sem me comunicar no crioulo. Mas mesmo assim, sem conseguir, sem poder falar direito o crioulo, as crianças elas aprenderam, né, a ler, a escrever. E eu costumo dizer que esse resultado eu não dedico a mim, mas a Deus, porque eu não tinha como, porque eu poderia dizer, não, porque eu tenho, né, especialização, eu tenho formação, eu tenho, né, eu tenho esse preparo, mas não tem como você dizer isso se você não sabe nem falar a língua da criança, você não sabe nem, entende? E mais Deus, ele fez esse milagre acontecer. E as crianças, elas prosperaram, prosperaram, cresceram, aprenderam. E isso foi muito gratificante para mim. E hoje eu vejo que como Deus foi maravilhoso. Eu tive uma aluna na quinta classe que eu percebi que ela era muito inteligente, ela tinha facilidade de aprendizado. E aí, como eu trabalhei também na vice-diretoria da escola, a gente surgiu uma necessidade de um professor. Mas antes dessa necessidade surgir, eu tinha observado a qualidade desta menina, desta aluna, e aí eu sugeri ao diretor da escola que colocasse ela como auxiliar, ajudante lá, para poder ela desenvolver mais, para ela se esforçar e, e seguir, né, na área de educação. Mas eu não estava sabendo que Deus estava traçando já um plano. E o que ocorre? Sem aviso prévio, uma professora precisou viajar, sair, né, do local lá do seminário. E a gente precisava da noite para o dia de um professor. E aí quem foi que foi colocado no lugar é ela, porque ela ela não estava dando aula, né? Ela não estava ajudando nessa sala, mas ela estava já em treinamento. Então, quando surgiu essa necessidade, ela foi encaixada. E aqui na Guiné-Bissau não existe essa questão de eu sou voluntário, eu vou tipo fazer um estágio, vou fazer algo em troca, sem ganhar nenhum dinheiro por amor. Não existe isso aqui. Então, todos querem ganhar. Então, quando eu quis treinar essa menina, eu conversei com os pais e falei que eu pagaria, né, a escola dela. Eu oferecia algo em troca de ensinar ela, de treinar ela. Mas quando eu fiz essa proposta, na verdade, eu não tinha condição nem de pagar a escola, nem de fazer nada, mas eu prometi algo confiando que Deus ia dar um jeito que eu ia conseguir como, né, atender isso que eu tinha prometido, que eu ia pagar a escola, que eu ia dar uma ajuda, porque eu via potencial nela e eu sabia que se eu não oferecesse nada, eles não iam permitir, né, que ela fosse treinada. Então eu fiz essa proposta, mas confiando em Deus, né? E o que aconteceu? Aí ele permitiu tal, com menos de um mês surgiu essa situação. E aí, aquele valor que eu precisava pagar, eu não precisei pagar porque, como eles havia necessidade de um professor e ela estava capacitada, qualificada para atender aquela demanda na primeira classe, a escola passou a pagar o salário de professor para ela. Então aquilo foi muito além do que eu tinha feito proposta e eu vi a atuação de Deus, né? E eu não sabia que Deus estava sempre, ele sempre age colocando pessoas no meu caminho para que eu treine, para que elas cresçam. E o meu desejo é que as pessoas que Deus colocarem no meu caminho seja muito mais além, que vá muito mais além do que eu, que cresça muito mais do que eu, porque
A excelência do poder é de Deus e não de nós. Então eu sou um vaso de barro. Eu não sou nada, mas quem está dentro, a minha essência, é Deus que está dentro de mim. Então, é Ele que faz todo o mover, é Ele que faz o querer, o efetuar na minha vida e eu ajudo outras pessoas com aquilo que Ele coloca no meu coração. Então, Ele tem colocado amor no meu coração e desejo de ajudar as pessoas a crescerem, serem pessoas melhores. Então, não vos conformeis com este mundo. Né? Vamos investir nas crianças, nos adolescentes, porque eles têm capacidade e eles têm um grande potencial e nós precisamos potencializar isso.